Capítulo 15. Se as aranhas atingissem o tamanho de um boi, aquilo poderia ter sido uma. Pela grossa camada da teia branca que cobria a sala, aquilo poderia ter sido qualquer coisa. Jill olhou para as escondidas e peludas pernas da abominação. A criatura verde que a tinha atacado foi tão aterrorizante e tão estranha que não havia comparação. Aranhas. Ela já as odiava. Odiava suas agitadas pernas, seus escuros e peludos corpos. Esta devia ter sido a mãe de todas elas, e mesmo morta, ainda assustava. Não está morta por muito tempo. Ela fez força para olhar o esverdeado líquido que saía dos buracos do corpo da aranha gigante. Ela foi baleada várias vezes. Jill olhou o achou que devia estar morta há mais ou menos 20 minutos. Ela tremeu e se afastou, indo para a porta dupla de metal do outro lado. Suas botas fazendo sons de coisas grudentas, tornando difícil a caminhada. Só de pensar em estar coberta por teia de aranha, ter o corpo cercado por isso, ela tremeu de novo. Pense em outra coisa, qualquer outra coisa. Ao menos ela sabia que estava no caminho certo. Quando tinha voltado para o poço, ela pensou em ter se perdido. O fundo do buraco não estava mais lá, e sim um chão firme. Olhando para cima, ela viu o contorno do buraco. Aquela seção inteira do túnel havia sido removida, girada como uma roda gigante por algum milagre da engenharia. O buraco mais à frente havia sido dado para o outro lado do túnel reto. Uma pedra redonda estava no fim dela e ao lado a porta dupla para a sala da aranha. Jill saiu da mesma, indo para outra passagem sombria. Ela se encostou na porta e respirou fundo. Ela estava no meio do túnel, uma porta de cada lado, mas a porta à sua esquerda estava na mesma parede da porta que tinha acabado de sair, provavelmente levando de volta ao jardim. Jill optou pela direita. A porta metálica se abriu e ela passou, sentindo imediatamente a mudança de ar. O túnel se dividia. À direita, as paredes abriam para outro corredor, mas para a esquerda, um elevador igual ao do jardim. Um vento fresco e delicioso, um fresco e delicioso vento passou por lá. O suave ar como um sonho esquecido. Jill sorriu e foi para o elevador, vendo que a plataforma tinha sido levantada de novo, para cima. Podia ser que ela ainda estivesse no rastro do assassino de Enrico. Ou não. Ele pode ter ido para o outro lado e você pode acabar se perdendo. Jill hesitou, olhando para o elevador. E então virou, suspirando. Ela tinha que dar pelo menos uma olhada. Ela foi para a passagem à sua frente, e a temperatura voltando ao desagradável frio. O túnel se estendia alguns passos para a direita e ponto final. À esquerda, outra enorme bola de pedra igual à que tinha visto antes no fim do corredor a uns 10 metros estava. E tinha outra pequena, tinha algo pequeno na frente da pedra. Era algo azul. Franzindo, Jill foi até a pedra gigante, tentando adivinhar o que era aquele objeto azul. Na metade do túnel havia uma passagem à esquerda, e ela reconheceu a chapa de metal ao lado, do mesmo mecanismo que tinha sido removido o poço. Ela entrou na abertura. Havia uma porta à sua direita, e Jill percebeu que ela esteve escondida pelo mecanismo. As paredes deviam ter virado para revelar a porta. Oh, Deus! Deve ter levado anos para fazer tudo isso. E eu estava impressionada com a mansão. Ela abriu a porta e olhou lá dentro. Uma sala de médio porte com um aspecto dos túneis. A única decoração era uma estátua de pássaro num pedestal. Não tinha outra saída, e Jill ficou aliviada por poder voltar ao elevador. Sorrindo, ela voltou para o corredor e foi até a pedra, ainda curiosa com o objeto. Chegando perto, ela viu que era um livro de couro azul. Ele foi jogado cuidadosamente contra a base da pedra, com as páginas abertas para o chão.
Ela guardou a Remington nas costas e se agachou para pegá-lo. Era um livro-caixa. Seu pai já lhe falara sobre eles, apesar dela nunca ter visto um. Tinha um buraco no meio das páginas onde podia se esconder algo, mas estava vazio. Ela fechou, vendo as letras douradas do título, enquanto voltava para o elevador. Não parecia ser um suspense, mas foi bem confeccionado. Snake? Sneak. Jill congelou assim que a pedra voltou abaixo de seu pé esquerdo a fundo de um pouco, e percebeu que o túnel inteiro se inclinou gentilmente. Essa não! Atrás dela, um forte e alto som de pedra raspando em pedra. A bola estava rolando. Soltando o livro, Jill procurou um abrigo enquanto o som ficava mais alto, a pedra quase pulando. A escura abertura parecia estar a quilômetros de distância, e ela quase sentiu as toneladas da pedra sob seu corpo, querendo desesperadamente olhar para trás, mas sabia que esse segundo podia matá-la. A pedra descia os metros do túnel rapidamente, e numa explosão de velocidade, Jill se jogou na abertura, caindo no chão e encolhendo as pernas, enquanto a sólida pedra passava, perdendo ela por centímetros. Assim que respirou, a pedra colidiu com o fim do corredor e uma pancada estremeceu o subsolo. Depois que a sensação de enjoo passou, ela se levantou e se espanou. Suas mãos estavam arranhadas e seus joelhos machucados, mas se comparado ao ser esmagado por uma pedra gigante, ela fez a escolha certa. Jill tirou a espingarda e foi para o elevador, querendo muito sair do subterrâneo e manter os dedos cruzados para que o que viesse depois fosse quente e sem aranhas. O subsolo estava inundado. Que ótimo. Jill ficou... Perdão. O subsolo estava inundado. E era ótimo. Chris ficou no topo da curta rampa. Chris ficou no topo de uma curta rampa que descia até a porta dupla do subsolo, olhando para o seu sério olhar refletido na água. Parecia fria e funda. Depois de deixar Rebecca, ele continuou descendo o corredor e encontrou o quarto 002, a escada de mão embutida discretamente no chão atrás de uma estante do arrumado quarto. Ele desceu num frio corredor de concreto com luzes fluorescentes zumbindo no teto. Uma dramática mudança depois do madeirado e simples estilo da hospedaria acima. Pelo menos eu achei o subsolo, pensou. Parece que matar a planta 42 era a única maneira deles escaparem. Ele não achou outra saída, o que significava que ela estava na sala da planta, ou não tinha saída, o que deixou Chris preocupado. Ele suspirou e entrou na água. Estava fria e tinha um desagradável cheiro químico. Ele desceu até a porta, a água passando pelos joelhos e parando quase na cintura. Tremendo, ele abriu a porta e entrou. O lugar era dominado por um grande tanque de vidro que ia do chão ao teto, no centro do espaço aberto. Um grande e recortado buraco estava no lado direito do tanque. Chris não era muito bom em julgar volume, mas para encher todo lugar com água, o tanque deveria conter milhares de litros. Afinal, o que eles estavam estudando aqui para precisar de tudo isso? Ondas? Não importava. Ele estava com frio e queria encontrar o que precisava para sair de lá. Ele foi para a esquerda e as leves ondas empurrando e puxando. Era totalmente irreal atravessar uma grande, na bem iluminada sala de concreto. Apesar de não achar tão estranho se comparado ao que tinha visto desde que o helicóptero os deixou. Tudo sobre a propriedade de Spencer parecia ser um sonho, como se estivesse bem longe da realidade do resto do mundo. Parecia ser um pesadelo. Plantas assassinas, cobras gigantes, mortos-vivos. Só o que está faltando é um disco voador ou um dinossauro. Ele ouviu uma grande agitação pelas águas atrás dele, virando-se a cabeça sobre o ombro, e viu uma grossa e triangular barbatana erguendo da água a 6 metros de distância e vindo em sua direção, uma sombra cinza abaixo dela. Ele ficou em pânico, dando gigantescos passos numa corrida, e percebeu que não podia correr assim que mergulhou na água, e voltou respirando, cuspindo água pela boca e pelo nariz. Ele virou a cabeça e viu as barbatanas
viu que as barbatanas estava mais próximo. Ele podia ver agora. Um tubarão. Seu disco do corpo sobre a água, deslizando facilmente. 3 ou 4 metros de comprimento era o tamanho dele. Balas molhadas falharam. Droga. Chris recuou, sabendo que não tinha chance de desviar dele. Mantendo o equilíbrio com os braços, ele ficou de lado e deu mais alguns passos antes que o tubarão alcançasse. E pulou, desviando do animal e batendo na água o mais forte que podia. O tubarão passou por ele, seu pesado e liso corpo esfregando pelas pernas de Chris. Depois que o tubarão passou, Chris correu atrás dele batendo na água enquanto fazia uma curva no alagado pátio. Se ele fosse perto bastante, o tubarão não seria capaz de virar e pegar Chris. Mas em segundos o peixe o teria a sala para contornar. Ele pôde ver 2 portas à sua frente e à esquerda, mas o tubarão já estava deixando para trás, indo para a próxima curva, virando e voltando para ele. Chris respirou fundo e mergulhou na água. Ele sabia que era loucura, mas teria uma chance melhor. Ele nadou desesperadamente para a primeira porta, chutando o chão com um impulso, dando saltos. Chris chegou na porta enquanto o tubarão virava para a sua frente, agarrando a maçaneta e girando. Mas estava trancada. Ah, merda, merda, merda! Chris tirou o chaveiro de aliás do bolso, mexendo as chaves enquanto a barbatana se aproximava. Ele pegou a única chave que não tinha usado ainda e inseriu na fechadura, ao mesmo tempo jogando seu ombro contra a porta. O tubarão estava a alguns passos de distância dele. A porta abriu e Chris correu para dentro, caindo e chutando freneticamente. Ele chutou o focinho do tubarão, desviando-se da porta. Num piscar de olhos, Chris estava de pé, jogando seu peso contra a porta, e ela se fechou. Chris se ajoelhou na porta, secando os olhos com as costas da mão. A agitada água foi se acalmando enquanto ele se recuperava e mantinha sua respiração e visão em foco. Por enquanto, ele estava vivo. Chris pegou a sua bereta e ejetou o clipe molhado, imaginando como voltaria para Rebecca. Olhando em volta, ele não viu nada que pudesse usar como arma. Uma das paredes estava cheia de botões interruptores, e Chris andou para eles, atraídos por uma luz vermelha piscando. Parece que achei a sala de controles. Talvez eu possa apagar as luzes ou pôr o tubarão para dormir. Tinha uma alavanca perto da luz, e Chris olhou para a desbotada fita adesiva abaixo dela, sentindo uma descrença enquanto lia as letras. Sistema de drenagem de emergência. Oh, não acredito. Por que ninguém apertou isso quando o tanque quebrou? Chris achou a resposta na hora. As pessoas que trabalhavam lá eram cientistas. Eles não perderiam a oportunidade de estudar sua preciosa planta 42 drenando a lagoa. Ele tocou a alavanca e puxou, e houve um deslizante som metálico lá fora, e imediatamente o nível da água começou a diminuir, e num minuto toda a água se foi. Ele voltou para a porta, abrindo-a cuidadosamente, e ouviu a desesperada série de trups de um grande peixe tentando nadar no ar. Chris sorriu, pensando em sentir pena da pobre criatura. Mas não foi o que ele fez. Me morda, ele disse. Wesker atirou em 4 trabalhadores da Umbrella a caminho da sala do nível 3. Ele não reconheceu nenhum deles, apesar de achar que o segundo era Steve Killer, um dos membros da pesquisa especial. Parece que a epidemia do vírus tinha sido severa no laboratório, mas menos desordenada, mas não menos preocupante. As criaturas que vagavam nos corredores estavam totalmente desidratadas, seus membros atrofiados e secos, seus olhos como uvas passas. Wesker driblou vários deles, mas alguns tiveram de ser mortos. Ele sentou-se ao computador na fria e esterilizada sala e ligou o sistema, sentindo-se no controle da situação. Ele teve momentos recentes, claro. O jeito como manipulou Barry, como achara a medalha do lobo nos túneis. Mas tantas coisas haviam saído do controle que ele não teve tempo de aproveitar seus sucessos.
Mas agora eu estou aqui. Se os Stars ainda não estiverem mortos, estarão logo. E caso eu não sofra algum lapso dele, de habilidade, eu sairei daqui em meia hora. Missão completa. Ainda havia perigos, mas Wesker podia evitá-los. Os macacos, ou os MA2, estavam sem dúvida soltos na sala de força, mas eles eram fáceis de evitar, desde que você não parasse de correr. Ele sabia disso. Foi o que ele foi, foi ele quem tinha ajudado a criá-los. E tinha um grande homem, o Tyrant, esperando num andar abaixo da sua cúpula de vidro, dormindo tranquilamente. E certamente não acordará. Que desperdício, tanto poder, considerando o fracasso do pessoal da White. Um gentil tom musical informou que o sistema estava pronto. Do colete, Wesker tirou uma agenda que continha uma lista de senhas, apesar de já conhecê-las. John Weary tinha reprogramado o sistema meses atrás, usando seu nome e o nome da namorada, Ada, como senhas de acesso. Wesker digitou as primeiras senhas que destrancariam a porta dos laboratórios. Tudo acabaria em breve, e ninguém testemunharia seus feitos. Agora, ele pensara nisso, e ele pensara nisso. Era uma pena não ter nenhum Stars ao seu lado. Melhor do que um grande finale, era um grande finale com audiência.